tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, sei lá que hora você vai assistir isso aí. Turma de Direito do Trabalho 1. Continuando no plano 7, falando sobre remuneração, plano 6, desculpe, falando sobre remuneração, salário, essa aula 12, certo? 12. Lembrando, depois dessa aula, as aulas vão continuar sendo postadas, mas a gente vai fazer no 15, tá? Então suas aulas vão ser no horário normais. Tá lá, olha no calendário, entra lá, vou mandar o convitezinho, o link, ver se presta esse negócio. Então, enfim, a gente tá falando de salário. E a gente terminou falando a última aula, a gente falou de salário complessivo e tal, da classificação, forma de pagamento de salário, período de pagamento, como é que o empregador vai pagar o salário, como vai. E a gente tem agora as formas de proteção do salário. O salário do empregado ele é protegido, afinal de contas é a contraprestação pela sua atividade, certo? É a contraprestação, ou seja, aquilo mais importante aí que o empregado tem para a sua atividade. Então, a primeira forma de proteção, a gente vai encontrar aqui o princípio da irredutibilidade salarial. Irredutibilidade salarial. Então, o empregador não pode reduzir o salário do empregado, certo, gente? Errado. E essa época de pandemia aí a gente já viu que ele vai poder, certo? Vai poder. Entretanto, a Constituição Federal, ela no seu artigo 7º, ela diz o seguinte, que o salário, né, o empregado tem direito à irredutibilidade do seu salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Entretanto, né, a interpretação agora, durante essa época de pandemia, é que o acordo individual, né, tá lá no MP 936, é um acordo de exceção, acordo individual entre empregado e empregador, poderia permitir a redução salarial, né? Poderia, enquanto durasse a crise, aí, suspender contrato e tal, até por acordo individual. É complicado, mas é porque o Supremo entendeu que é possível, porque o governo vai entrar com a contraprestação. O governo vai entrar com ajuda para complementar o salário. Né? Claro, não é uma ajuda total, é até o limite do seguro-desemprego, mas o Supremo entendeu que como haveria essa complementação salarial, não ia haver desrespeito ao princípio da irredutibilidade do salário, não ia haver desrespeito à possibilidade de negociação coletiva só para reduzir salário. Foi uma interpretação dada pelo Supremo, né? Eu acho que diante de tanta excepcionalidade, o Supremo veio dizer que uma coisa inconstitucional é constitucional. Né? Ele veio dizer que aquilo ali é constitucional, mas, enfim, né? Supremo. Outro princípio que a gente vai ter também para proteger o salário do empregado é o princípio da intangibilidade salarial, tá? Então, o princípio da intangibilidade salarial quer dizer o seguinte, que o empregador não pode fazer desconto ou qualquer desconto no salário do empregado, tá? Não é reduzir o salário, é descontar. Então, o salário ele tem essa proteção e está no artigo 462 da CLT. E ele diz o seguinte, em 462, que o empregador é vedado a efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo, aí agora a gente vem para as exceções. Quando é que ele vai poder fazer esse desconto? Primeira delas, quando o resultado de adiantamento. Aí ele pode, né? Por exemplo, ele fez o pagamento da quinzena, ele vai poder descontar quando for pagar o salário final. Né? Quando o resultado de algum adiantamento, um vale fornecido pelo empregado, o empregado pediu um vale, pediu uma ajuda, não sei o quê, aí ele vai poder fazer. Então essa é a primeira hipótese, né, de desrespeito à intangibilidade. Então quando o resultado é algum adiantamento que o empregador der ao empregado, ele pode fazer o desconto. Segunda hipótese, quando o resultado é de dispositivo de lei. Quando o resultado é um dispositivo legal, o empregador pode fazer esse desconto do empregado. Então a gente vai ter aí um artigo lá na própria CLT, que diz que quando o empregado der um prejuízo ao empregador e que previamente esteja já acordado, ele já saiba disso, e que seja por dolo, né? O empregado ele dá um prejuízo ou causa um prejuízo querendo, por dolo, teve a vontade ali, e que previamente já estava acordado entre ele e o empregador, né? Ou seja, foi por dolo, então previamente estava acordado, o empregador pode fazer esse desconto do salário dele. Tá? Então é porque existe um dispositivo legal que trata por isso. Certo? Então, ele vai poder descontar. Ou de um acordo ou convenção coletiva. Se constar de acordo ou convenção coletiva, o empregador vai poder fazer um desconto no empregado, né, se ele causar um prejuízo ou alguma coisa desse sentido. Tá? Ele pode aí fazer esse desconto. Por exemplo, um exemplo de desconto por força de lei ou de um acordo ou convenção coletiva pode dizer que a cada 3 dias que o empregado não vai trabalhar, o empregador pode fazer o desconto
correspondente. No caso, o empregador já faz a cada um dia, né? Não foi trabalhar aquele dia, ele perde aquele dia. Né? E perde aquele dia e perde o repouso semanal, remunerado também. Né? Quando ele falta de forma injustificada no dia, ele perde aquele dia, ele perde 2 vezes. Perde o dia e perde o domingo pago. O empregador desconta 2 vezes. E é permitido, por quê? Porque está constando dispositivo legal. Aí ele pode fazer esse desconto, ou seja, não vai de encontro à intangibilidade do salário. Cuidado. O parágrafo 1º do artigo 462 diz: em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, ou seja, quando o empregado causar um dano ao empregador, o desconto será lícito, desde que tenha essa possibilidade sido acordada, como eu já falei, desde que previamente tenha sido acordada, ou que ocorra de um dolo, né, ou que o empregado quis fazer aquilo. Então, se o empregador chega para o empregado e diz: olha, aqui é o seguinte, eu não quero que você receba cheque de ninguém para trabalhar aqui. Você está trabalhando aqui no caixa e tal, não quero receber cheque de ninguém. Não trabalho com cheque, não gosto de cheque e tal, não sei o quê. E se o empregado recebe o cheque, se esse cheque não tem fundo, gente, vai ser descontado. Tá? Vai ser descontado. Previamente ficou acordado. E ele recebeu. Paciência. A súmula 342 do TST, ela também vai tratar sobre descontos salariais. E ela diz que os descontos feitos com autorização prévia por escrito do empregado, ele pode ser feito para, ele pode descontar, assim, a súmula 342 diz que é lícito esse desconto para plano de saúde, para assistência complementar, para plano de seguridade e tal. Então esses descontos são lícitos, ou seja, não vão ferir ao princípio da intangibilidade do salário. Então esses descontos previamente acordados, empregado e empregador, para plano de assistência salarial, ou plano de assistência médica, né, odontológica e tal, a coparticipação que a gente fala aí também é lícito, né, não fere a intangibilidade do salário. A gente também vai ter, gente, a proteção do salário. A gente também vai ter a proteção do salário contra a penhora. Tá? A gente vai ter aí no artigo 833, inciso 4 do CPC, né? Lá do Código de Processo Civil, ou seja, contra a penhora. A gente tem exceções? Tem. Né? Por exemplo, dívidas de caráter alimentar podem ser penhoradas de salário. Dívidas de qualquer natureza, mas de caráter alimentar, pode ser penhorado de salário até 30%, né? Ou no caso de alimentos para filho e tal, nem tem limitação, vai ser de acordo com a necessidade, né, de quem está precisando, com a necessidade e com a possibilidade de quem está pagando. Necessidade tem esse binômio aí, mas enfim, não vai ferir a intangibilidade do salário. Tá? Não vai ferir a intangibilidade do salário, porque são 2 dívidas de natureza alimentar. O salário é para alimento do próprio empregado, mas ele deve alimentos também. Então não vai ser proibido, né? Não vai ser contrário à intangibilidade do salário esse tipo de desconto. Tá? Então, o salário é impenhorável? É impenhorável, salvo se forem dívidas resultantes aí de alimentos. Né? Alimentos com o companheiro, companheira, alimentos com os filhos. Né, alimentos com os ascendentes também, que é dever também da gente cuidar dos nossos ascendentes, certo? Então, se a dívida tiver esse caráter alimentar, você vai ter, né, uma ponderação, a necessidade de uma ponderação entre dois débitos alimentares. O seu, você está trabalhando, o seu salário tem caráter alimentar, mas o que você deve, aí, que também vai ter caráter alimentar. Então, por conta disso, a dívida alimentar, ela não fere o princípio da intangibilidade. O empregado vai poder ter descontado. Oficia logo, né, empregador? Desconto, o empregador obedece à ordem judicial. Princípio, desculpe, ainda sobre salário, e a última partezinha é a isonomia salarial. Isonomia salarial. Esse assunto que trata da isonomia salarial, ele diz respeito ao seguinte: diz respeito à comparação ou ao comparativo que eu posso fazer dentro do mesmo empregador, da mesma empresa, entre 2 empregados que não merecem, né, ter ou ser discriminados por nenhum caráter, seja de sexo, seja de cor, seja de raça, nada disso. Certo? Então não pode haver essa discriminação. A gente tem que ter o respeito, né? O princípio da isonomia salarial, ele diz justamente isso. É claro que essa isonomia é uma isonomia material, ou seja, eu vou tratar de acordo com a diferença de cada um. Mas ainda assim, se 2 empregados estão na mesma situação, eles têm direito a receber o mesmo tipo de remuneração, né? Então, por conta de gênero, porque é homem, porque é mulher, não pode existir isso dentro do empregador, né, gente? Não pode existir isso. E se existir, aí a gente vai ter 2 institutos.
se existir, a gente vai ter dois institutos. A gente vai ter o Instituto da Equivalência Salarial, tá? O Instituto da Equivalência Salarial e o Instituto, que é o que eu vou me deter agora, que é o da Equiparação Salarial. Então a gente vai ter o Instituto da Equivalência Salarial e o Instituto da Equiparação Salarial. A equivalência salarial a gente vai observar dentro de um quadro de carreira, por exemplo. Eu ocupo o mesmo patamar do quadro de carreira de determinado empregado, então eu não tenho nem que olhar, eu peço a minha equivalência salarial, meu salário tem que ser igual àquele quadro de carreira já determinado do empregador. Então eu tenho esse direito, tá? Se não existe nenhuma outra discriminação com relação a isso, desculpe, se não existe nenhuma diferença com relação a isso, se a gente está dentro do quadro de carreira, eu vou pedir a minha equivalência salarial. Tá? Então, o empregador que tem lá os níveis 1, 2, 3, 4, 5 de técnico, depois 6, 7, 8, 9, 10 de analista. Acabou. Estou no mesmo patamar de outro empregado, eu tenho direito à equivalência salarial, aquele empregado ganhar a mesma coisa. Tá? Desde que respeitando os outros critérios ali para promoção, progressão salarial, eu tenho direito a pedir a minha equivalência. A equivalência salarial vai me dar direito a receber, a partir de então, o valor dele, e as diferenças pretéritas, né? As diferenças pretéritas, o que vai resultar também da equiparação. Equiparação salarial. A equiparação salarial, ela está hoje disciplinada no artigo 461 da CLT. A equiparação salarial hoje está disciplinada no artigo 461 da CLT. Então, é de leitura obrigatória para vocês, certo? Instituto de Equiparação Salarial. E o que é que quer dizer esse Instituto de Equiparação Salarial? Quer dizer o seguinte, que não pode haver discriminação entre duas pessoas se elas tiverem idêntica função, fizerem um trabalho com igual valor, prestando ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Elas vão ter que ter igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Ou idade. Tá? Então, repetindo, 461 caput. Se eu tenho uma função idêntica, o trabalho é de igual valor. E vou explicar cada um desses requisitos. O trabalho é de igual valor, prestado ao mesmo empregador no estabelecimento. Prestado ao mesmo empregador no estabelecimento. Eu tenho que ganhar o mesmo salário da outra pessoa. Não pode haver distinção de sexo, etnia, idade ou nacionalidade, certo? Não pode haver. Então, se eu não estou ganhando o mesmo salário dessa outra pessoa, que vai ser chamada de paradigma, né? Eu sou chamado na equiparação salarial de paragonado, ou seja, eu sou discriminado, eu tenho salário distinto, e ele que eu quero chegar ao alcance é chamado de paradigma. Eu tenho direito a receber o mesmo salário dele, ou seja, ser equiparado a ele, se eu preencher esses requisitos, e a receber os salários pretéritos. Vamos a cada um desses requisitos. E onde é que eles estão, Tiago? Nos parágrafos. Nos parágrafos do próprio artigo 461. O primeiro dele diz o seguinte: o que seria trabalho de igual valor? Certo? O que seria trabalho de igual valor? Trabalho de igual valor, segundo o parágrafo 1º, é aquele que vai ser feito com a mesma produtividade e perfeição técnica. Trabalho de igual valor é aquele que vai ser feito com a mesma produtividade e perfeição técnica. Produtividade tem como critério objetivo. Dou 10 tarefas para um, 10 tarefas para outro, tem que terminar as 10. A produtividade é curta. E outra, com a mesma perfeição técnica, com a menor margem de erro. Se eu dei 10 tarefas e Zezinho terminou 5, terminou as 10, mas errou 5, já fulano terminou as 10 e não errou nenhuma, eles não têm a mesma perfeição técnica. Esse errou mais, então ele não é um trabalho de igual valor, já corta a equiparação. Tá? Então, critérios objetivos. Mesma produtividade é quantidade e perfeição técnica é menor margem de erro. Mesma produtividade, quantidade e qualidade, mesma perfeição técnica, menor margem de erro. Se não tiver, não tem trabalho de igual valor. Tá? Então é critério objetivo, hoje está mais claro para você pedir equiparação. Mas além disso tudo,
além desses dois, ou seja, mesma produtividade e perfeição técnica, a diferença na função de tempo entre eles dois não pode ser maior do que 2 anos. A diferença na função deles dois não pode ser maior do que 2 anos. Então, eu sou técnico em segurança, esse é técnico em segurança, mas ele já é técnico em segurança há 10 anos, eu estou começando agora. Então, a diferença é maior do que 2 anos, não tem como eu pedir equiparação com ele. A diferença entre a gente na função não pode ser maior do que 2 anos. E a diferença na empresa de admissão não pode ser maior do que 4 anos. Então, diferença na função desempenhada não pode ser maior do que 2 anos. E a diferença na empresa não pode ser maior do que 4 anos. Então, ele já entrou na empresa tem 5 anos, tem 10 anos. Eu não posso pedir equiparação com ele. Né? Que aí seria injusto. Tá? Isso seria injusto. Mas ele saiu da empresa e a nossa diferença era só de 1 ano. Eu posso pedir? É o chamado paradigma remoto. Posso. Tem pouco tempo que ele saiu da empresa, estou respeitando os 2 prazos, né? Admissão inferior a 4 anos, né? E tempo na função inferior a 2 anos. Estou respeitando os 2 prazos, produtividade igual, perfeição técnica igual, trabalho de igual valor, já posso pedir. Né? Já posso aí encaminhar a equiparação. Tá ok? Então, mesma produtividade, mesma perfeição técnica, produtividade, qualidade, quantidade, perfeição técnica menor, margem de erro. Certo? Tempo na função inferior a 2, tempo na admissão, ou seja, na empresa, inferior a 4. E tem que ser, gente, do mesmo estabelecimento. É trabalhar na mesma, não é na mesma empresa não, porque às vezes a empresa tem vários estabelecimentos, né? E a empresa é a atividade empresarial. É no mesmo estabelecimento, naquele local. Então, se eu sou, de repente, de um supermercado da Zona Sul e meu paradigma é de um supermercado da Zona Norte, eu não posso pedir equiparação. Mesmo que eu preencha todos os requisitos, eu não posso pedir. Por quê? Porque são de estabelecimentos distintos. Não, eu estou numa empresa no Nordeste, quero pedir equiparação com um colega que é da empresa do Sudeste. Posso pedir? Não posso pedir. Porque não estamos no mesmo estabelecimento, requisito agora do caput do 461. Tem mais. O parágrafo 2º ele diz o seguinte, que eu não posso pedir também equiparação quando o empregador tiver o pessoal organizado em quadro de carreira. Quando o empregador tiver o pessoal organizado em quadro de carreira, eu não vou poder pedir equiparação. Mesmo que eu tenha discriminação. Mas por quê? Porque o quadro de carreira, gente, eu vou adquirindo, eu vou passando por etapas para conseguir subir de nível. Eu posso pedir até equivalência, se eu estiver no mesmo nível de outro empregado e eu não estiver ganhando que nem ele. Aí eu peço minha equivalência salarial. Mas eu não posso pedir equiparação, por exemplo, com um Zezinho que já está no quadro 10 e eu estou no quadro 3. Tá? Então, se tem quadro de carreira organizado, não cabe a equiparação salarial. O parágrafo 4, ele traz também a impossibilidade de equiparação salarial quando eu tiver um empregado readaptado, um deficiente ou readaptado ali na função. Eu não posso pedir equiparação. É até justo. É até justo. Tá? Então, de repente, eu tive um empregado que é deficiente, contratei, ou que ele está readaptado pelo INSS e ele só pode fazer determinado tipo de atividade, ele não pode subir de paradigma para outro, né, gente? Porque senão o empregador pagaria 2 vezes. Então vamos supor, o empregado sofreu um acidente de trabalho e ele não pode mais desenvolver a sua função que era de controlador de máquina pesada. Ele vai ter que ficar como atendente, telefonista. Só que ele tinha um salário de R$4.000. E ele aqui como telefonista, se fosse ter o salário de telefonista, seria R$1.500. Aí Zezinho que trabalha do lado dele quer pedir equiparação. Não cabe. Por quê? Porque ele está ali readaptado. Ele não vai servir de paradigma. O parágrafo 6º, ele termina a nossa aulazinha de equiparação, trazendo uma coisa bem importante. É que, no caso de comprovação de discriminação por motivo de sexo ou etnia, além do pagamento das diferenças de salário, ou seja, além do juiz determinar que haja o pagamento das diferenças de salário, o juiz vai condenar o empregador numa multa que equivale a 50% do teto do benefício da Previdência Social, que hoje é de R$6.100. Tá? Então, além das diferenças,
né, da inclusão, a folha de pagamento daquele empregado que é o paragonado, né, aquele que está querendo se equiparar. Além disso, o juiz vai determinar o pagamento dessa multa aí para o empregado, tá? Uma forma de indenizar aí o empregado pela discriminação. É claro, né, gente, que isso independe, né, o pagamento dessa multa independe de uma indenização por dano moral, dano material. Desculpa, por dano moral, mais ou menos, que o empregado possa pedir também pelo fato de ter sido discriminado por racismo e tal, etnia, sexo. Então, ele pode também pleitear, né? Pleitear ele pode tudo, tá? Então, isso independe aí que ele possa sofrer essa discriminação. Então, o assunto é equiparação salarial 461, você vai ter os requisitos para essa equiparação. O primeiro deles é que o trabalho tem que ser de igual valor, ou seja, produtividade, que é qualidade e quantidade, e menor margem de erro, que é a perfeição técnica, né? Então, a perfeição técnica, menor margem de erro, vai ter que ter isso. A diferença entre os empregados na função não pode ser maior do que 2 anos, e a diferença entre os empregados no emprego, ou seja, na empresa, não pode ser maior do que 4 anos, tá? Os empregados têm que trabalhar no mesmo estabelecimento. Eles têm que trabalhar no mesmo estabelecimento, tá? O mesmo estabelecimento, mesmo. Então não é filial, tal, não cabe. Outra, os empregados têm que ser contemporâneos pelo menos, mas eu posso pedir com equiparação com alguém que já tenha saído, tem 1 ano, ou que já dentro do período ali, né? Do prazozinho de 2 e 4 anos. Outra coisa, se a empresa tiver quadro de carreira, não cabe, né? Se ela tiver organização, quadro de carreira, cuja a progressão, promoção se dá por atividade e merecimento, não cabe aí a equiparação. Ainda, não cabe também a equiparação quando o paradigma, ou seja, quando o empregado que eu quero, né, me equiparar, ele seja deficiente físico ou venha readaptado para uma nova função, porque retornou aí da Previdência Social, retornou do INSS, de uma suspensão contratual, por exemplo. Aí não cabe a equiparação também. Beleza? Então, aulinha de equiparação, preste atenção aí na próxima atividade, aula 12, plano 6. Tchau!